Depressão na velhice. Hoje eu queria falar sobre esse tema, depressão na velhice. Eu vou usar essa matéria da União, depressão mais presente na velhice. De acordo com dados do IBGE, em 2019, os idosos entre 60 e 64 anos representavam a maior faixa etária proporcionalmente mais afetada, 13,2%. Ficar idoso não é uma coisa nada fácil, especialmente no Brasil, mas não vou entrar tanto nesse âmbito do Brasil, mas é uma coisa muito delicada. Por quê? Primeira coisa, você tem que fazer um luto da sua imagem. Aquela imagem que você tinha de jovem, a sua aparência, você perde aquela aparência que você tinha. Nossa sociedade, ela é extremamente de aparências. Se é belo, vale a pena, se não é belo, não vale a pena, sabe? A gente tem muito essa cabeça do que é belo é exaltado, do que é bonito, do que é jovem, do que é novo. Então, assim, Então, a pessoa que fica idosa tem que fazer um luto com a imagem dela. E se ela for uma pessoa que se baseava muito na beleza, que era bonita no seu corpo, ela sofre mais ainda, porque ela não é mais assediada como ela era antes, sabe? Ela não se acha mais bonita, tem que lidar com a pele já enrugada, caída. O corpo já tem dores nos joelhos, nos ombros. A visão já perde um pouco da visão, perde a audição, sabe? Também tem a parte do capitalismo, que a gente é ensinado que só vale o ser humano que produz. E o idoso muitas vezes não está mais conseguindo produzir, fazer o trabalho que ele fazia, está aposentado, né? A sociedade põe ele de lado, né? Ele se sente, não sendo, tá? Mas ele se sente vagabundo. Ele não tem às vezes o entendimento que ele trabalhou, ele conquistou a aposentadoria, o descanso dele, sabe? Seus amigos faleceram. Boa parte dos seus amigos, dependendo da idade muito avançada, todos faleceram muitas vezes. Ou tem um ou outro vivo, mas você não tem mais aquela dinâmica de pegar o telefone e ir até, dependendo se for muito idoso, né? Não tem ir sair na rua, pegar um carro, não tem mais esse poder de locomoção. A família já não deixa andar sozinho na rua porque realmente não consegue. Às vezes o idoso tocava o violão, tocava algum instrumento, ele já não consegue mais tocar o instrumento porque não está ouvindo direito, não está vendo direito, não tem mais aquela destreza e agilidade, então ele perde uma coisa, um hobby, uma coisa que ele amava. Então, assim, ainda tem a questão financeira, que muitas vezes a aposentadoria dele não dá pra nada, sabe? Às vezes ele tem que morar com um parente, que às vezes ele se sente incomodando, se sente inútil. Então, assim, realmente a depressão na velhice é muito passível de acontecer, sabe? É algo que a gente tem que ficar muito atento, sabe? Se ele veja numa casa de repouso até boa, né? Que cuida, trata ele bem. Às vezes os familiares estão trabalhando muito, porque realmente aqui no Brasil a gente não vive, a gente sobrevive, não tem tanto aquele tempo para ficar tanto com o idoso, né? E assim a pessoa se sente sozinha, ou às vezes o familiar abandona mesmo. Então é uma situação muito complicada, sabe? E uma coisa que também é muito delicada: se o idoso viveu uma vida, como eu vou dizer, se ele foi um idoso que gastou dinheiro, todo o dinheiro que ele tinha com bobagem, com farra, com mulher, com drogas, chega na fase da terceira idade, ele não tem dinheiro para sobreviver. Se ele foi uma pessoa que traía a esposa, não criou vínculos, não criou uma família, não porque ele não quis, mas porque ele vacilava, batia, espancava o filho, espancava a filha, era uma pessoa ruim, ele vai ter todo o karma daquela vida que ele viveu muitas vezes. Não tem mais para onde fugir. Não tem um coleguinha para bater o tapinha nas costas, sabe? Então, assim, a gente também tem que se conscientizar para viver uma vida que a gente não vai se arrepender no futuro, sabe? Claro que isso tem muitas variantes, mas é uma idade muito delicada e é algo que acontece muito. Então, depressão na velhice, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que falar sobre isso, tá? E respeitar e incentivar um espaço de fala para o idoso. E outra coisa que eu esqueci de falar, as pessoas quando vão lidar com o idoso, eu sei que tem idosos que já estão com Alzheimer, estão como falam, né, caducando, não estão mais entendendo, retrocedem e parecem uma criança, mas tem idosos que estão bem e as pessoas ficam tratando eles como bobos, abobalhados, fica lá, e o idoso tá bem, tem que conversar de igual para igual, fica lá, e aí, como é que ele tá? E isso também deixa o idoso muito chateado, sabe? Então a gente tem que refletir sobre isso, tá bom? Obrigado.